Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela vida do Teu Filho. Que o Senhor possa, Pai querido, usá-lo, que o Senhor possa, Pai querido, fazer simplesmente aquilo que o Senhor já faz, direcionando ele naquilo que o Senhor já colocou no coração dele, Pai. E que nós nesta manhã possamos aqui estar sendo ministrados, sendo, Pai querido, aleluia, abençoados pela Tua palavra, Pai. Como eu sempre digo, que não sejamos simplesmente ouvintes, mas praticantes da Sua boa e perfeita palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, povo de Deus. Graças a Deus, pode sentar, fique à vontade. Para mim é um prazer estar aqui, como o pastor Sadraque disse, nós somos amigos, dividimos essa jornada tão dificultosa que é o ministério pastoral, e eu tenho convicção de que estamos seguindo aí numa aliança de amizade que Deus promove em alguns casos. Eu acredito que existem 3 tipos de pessoas que você vai encontrar na sua vida: as que Deus coloca ao seu lado para você dividir a jornada, a missão em alguma área da sua vida; as que são apenas contemporâneas, que você vai encontrar. Eu tenho 42 anos, hoje encontro alguém que estudei, alguém que joguei bola junto, alguém que trabalhei junto. Por algum momento você divide uma parte da sua vida, e tem aquelas que você tem que se afastar. Tem aquelas que você, quando ela fala, eu estou indo aí, você fala, vai indo aí. Quando você vai? Quando você estiver bem longe. Né? E aí é o que cabe a gente interpretar diante da direção de Deus, quais são essas pessoas. Tem gente que Deus vai pôr para você dividir a vida, e o pastor Sadraque é uma delas. Tá bom? Pode deixar bem longe, eu gosto do nome. Seu nome? Nossa, bem longe, tá bom? Por favor. Obrigado. Eu preciso disso, parece que nem para mexer com a sua emoção, não. Tem gente que pensa, é para mexer comigo. Eu preciso de uma música aqui para me conectar com o Pai. Querido, eu sou o pastor Alessandro, aqui boa parte me conhece. Sou da Igreja Batista da cidade, a igreja que ancora o projeto Metanoia Radical, junto com o pastor Carlos Agrélio. Hoje congrego lá, faço parte dessa igreja e trago da parte dele um abraço para o nosso pastor. O pastor é bem amigo e conhecido também, do pastor Sadraque. Eu sou pai do Kaique, que tem 12 anos, está na casa da avó. Pai da Sofia, que está na casa da outra avó. Pai do Ezequiel, que está aqui com a gente bagunçando. Eu peço até desculpa pela bagunça dele. E a minha esposa Luciana ali, que desde 2006 dividimos a vida aí, em nome de Jesus. Tudo que eu tinha para falar de mim era isso. E eu acredito muito em missão, e é sobre isso que eu vou falar com você. Sobre identidade. Eu acredito que Deus dá a cada um de nós um propósito específico. Deus tem um propósito geral para nós: salvar, e através de nós salvar. Esse é o papel da igreja. O papel de Deus, a missão de Deus para a igreja não é apenas salvar. Se fosse só salvar, naquele dia de abril de 2005, quando eu aceitei Jesus, levantei a minha mão, alguém pegou na minha mão e me levou para a ponta do altar, e eu disse: eu te aceito, Senhor, eu quero largar tudo aquilo que me distancia do Senhor. Naquele dia o Senhor me recolhia. Se fosse o propósito só salvar, porque quantas pessoas fizeram isso e não permaneceram firmes? E Deus não quer perder. O propósito dele geral para a igreja é salvar, e através do nosso exemplo, através da nossa conduta, através da nossa missão, salvar alguém. E aí viver esse ciclo onde vai alcançar a promessa do Apocalipse diz: todo joelho se dobrará. Então, qual é o grande problema? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Talvez você não vai ouvir o que você queria ouvir nessa mensagem, mas eu já reconheci que eu sou Deus. Tem pastor que Deus chamou para o cara falar: você vai ser abençoado, eu vou te dar, eu vou fazer, Não, eu não fui chamado para isso. Se eu tentar, não vai ser eu. Todo mundo vai chorar, dizer: pastor, que mensagem. Mas quando eu descer daqui, só eu e Deus sabe como que eu desço. Quando eu imagino que eu não fiz aquilo que Deus me chamou. A minha missão é denunciar a igreja, dentro da igreja, sendo a igreja. Não denunciar no sentido de que eu sou certo e ele errado. Denunciar no sentido de esclarecer o que Deus quer para nós. Tem pastor que foi chamado para mostrar o que Deus vai fazer por você. Eu fui chamado para mostrar para você o que você deve fazer para Ele. Glória a Deus. Essa é a missão.
Um dia Deus disse a mim, quando eu orei por alguns meses, Deus, eu quero algo novo. E Ele disse, eu não tenho nada novo para você. Você é um 12, eu levantei vários, você não está sozinho, que vão lutar para mudar o padrão da igreja. Eu quero a igreja de volta. A igreja é antropocêntrica, o homem é o centro. A igreja de Jesus é cristocêntrica, Jesus é o centro. Desde aquele dia eu luto por isso. Quantas vezes eu falei, mas por que eu, Deus, tão pequeno? Tem uns caras tão bons, tá gravando aí? Tá ouvindo? Tem uns caras tão bons, né? Não quero mostrar nomes, né? Tem uns caras tão bons aí, muitos caras muito bons. Por que não eles? Quantas vezes eu entrei em conflito no meu quarto secreto dizendo, Deus, essa missão do Senhor é muito difícil. A igreja não quer. Eles não querem. Eles querem as tuas mãos, mas eles não querem os teus pés. Alguma das irmãs que ministraram disse que bom que nós estamos aos pés da cruz. Acho que foi a irmãzinha ali, né? O que você precisa querer é os pés de Jesus. Porque quando você está nos pés, você tem as mãos. O grande problema é que estão ensinando a igreja a buscar as mãos de Jesus sem se render aos pés dele. Isso é uma mentira. Deus não se deixa escarnecer. Ele é Deus. Ele tem prazer em abençoar quando nós estamos na perspectiva dele. Não se acostume com as migalhas de Deus. Deus quer fazer coisas extraordinárias, mas antes dele ver as suas ações, ele vê a sua motivação. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, provo o pensamento, isso para dar a cada um segundo os frutos das vossas ações. Não é o que faz, é com que coração faz. Então a mensagem hoje é a perspectiva de Deus sobre nós. Da mesma forma que você espera algo de Deus, Deus espera algo de você. E ai de nós, se não estivermos na perspectiva de Deus para nós. Você pode ser o homem mais bem sucedido do mundo, se não for na perspectiva de Deus, naquilo que Deus chamou, a sua vida não tem sentido nenhum. João capítulo 15, abre aí. A última vez que eu vim aqui, eu acho, irmão. Estou brincando. Tem umas igrejas que eu vou buscar lá e falo, pastor, até logo. Nunca mais o telefone toca. Estou brincando. João 15, versículo 16 diz assim. João 15, versículo 14, melhor. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, em algumas traduções o que eu vos ordeno. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, em algumas traduções designei, que é que eu gosto mais, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que em tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, isso Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Amém. Preste atenção. Por vezes nós dizemos, eu aceitei Jesus. Mas de verdade, irmão, quem aceitou nós foi Jesus. Quem nos chamou, todo desmantelado, cantor de rap, da noitada, ruim. Pensa num cara ruim, parecido com você assim, era eu. Porque não há ninguém bom. Não há ninguém bom. Se tem alguma coisa boa em nós, vem de Deus e não é nossa, é do reino. O que Deus colocou de bom em mim, se é que há alguma coisa, não é meu benefício, é benefício do reino de Deus. E o reino de Deus não é só a igreja, o reino de Deus é essa vizinhança, o reino de Deus é o seu amigo do trabalho, o reino de Deus é a sociedade. A igreja tem que parar com a mania de ser exclusivista. Eu sigo a igreja. Não, eu sigo o meu semelhante com aquilo que a igreja colocou em mim, a igreja de Jesus e não as placas. Então quando ele me chamou, ele disse, eu vos chamei, eu aceitei você, você não merecia. Quem sou eu? Às vezes eu olho para mim e digo, Deus, eu não escolhi a mim, para aquilo que Deus já fez na minha vida nesses
15, 16 anos de ministério, eu olho para trás e digo, eu não me chamaria. Se fosse eu olhando para mim, eu dizia, Deus é maluco. Mas aí ele me diz, não, eu sou o Senhor. Feche os olhos, Pai, fala com o teu povo. Que esse ambiente, meu Deus, se mantenha um ambiente espiritual, onde a tua palavra vem, não seja eu, meu Pai, meu pseudo conhecimento, na minha pseudo entendimento, que eu não diga aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor diz. Senhor, não faça do meu jeito, mas do jeito que o Senhor determinou para hoje. Nesta manhã, nesta casa tão especial para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então ele nos chamou, então ele nos escolheu, então ele nos designou. Então ele disse, vou chamar, vou falar de mim, tá? O Alessandro, para determinado fim. Claro que esse processo é uma jornada. Quando eu me converti em 2005, eu nem sonhava que eu ia ter essa missão que eu tenho hoje, mas eu nem imaginava. Estava num contexto totalmente diferente. Eu fico pensando em José. Quantas vezes eu gasto horas pensando em José? Porque Deus vai lá e dá o sonho. Ele não tem nada a ver com o que ele sonhou. Você tem compromisso com o que você sonha? Não, você só dorme. A ciência diz que a gente sonha todo dia. É que a gente não lembra. Você lembra quando você está no estágio do sono não tão profundo? Aí você lembra. Pode ver que você lembra do sonho que você sonha quando você está perto de acordar, não é? Mas a ciência explica que a gente sonha todo dia. Sei lá se é verdade, porque eu também não acredito muito na ciência. A ciência diz que a gente vem de uma implosão, né? Não é? Para que serve uma explosão? Para que serve? Para destruir, não é? Aí a ciência tenta me provar que uma explosão que é feita para destruir criou tantas coisas maravilhosas, que é a criação, o mundo. Um dia o cara falou para mim, eu provo que abriu o mar vermelho, não foi um milagre. Eu falei, fala aí. Ele falou, porque veio um vento, a Bíblia mesmo diz, veio um vento impetuoso e abriu o mar, não sei o que. Eu falei, mais milagre ainda. Ele falou, como assim? Eu falei, que dia você viu? Qual foi a outra vez que o mundo relata, a história relata que o vento abriu o mar? Ele falou, nunca. Eu falei, então mais milagre ainda. Deus é tão poderoso que até o vento abre o mar. Uma vez só. Segundo o relato que a gente tem. Ficou pensando assim. Falei, meu amigo, é uma questão de fé. Você tem todo o direito de ser ateu e Deus não está nem aí para você. Quer continuar sendo ateu? Ah, Deus não vai nem dormir hoje. Falou, não, mas Deus não me ama. Mas Ele respeita a sua escolha. Se você não quer Ele, se vós me deixares, também te deixarei. Tem que parar com essa mania de achar que a gente tem que ficar pondo Deus pela goela. É uma questão de aceitação. Aos que me receberam, eu dei o poder de serem feitos meus filhos. É necessário receber. Aleluia. A gente fica mendigando. Aceita Jesus, aceita Jesus. Olha, irmão, Jesus é esse o caminho. Você quer? Não quer? Continue. Aleluia. Pastor, mas isso não é amor. O amor é fundamentado na justiça. O amor é fundamentado na verdade. E a verdade de Deus é essa. Deus não mendiga a atenção de ninguém. Nós que o servimos. Nós que o chamamos. Que história é essa? Deus é o soberano. Deus é poderoso. Deus é criador. Deus é onipotente, onisciente, imutável. E a gente tem que aceitar Ele. Como se fosse numa prateleira que eu uso. Eu gosto do sabão em pó Omo, que é o mais caro. Eu gosto do Tixan, né? O Tixan que é mais barato, né? Aí eu escolho o Tixan. Não, irmãos, Deus não é uma questão de escolha. Deus é uma questão de prioridade. Propósito não é uma escolha. Propósito, ou você vive e a sua vida tem sentido, ou você pode vai viver essa vida aí que você está vivendo até o resto da sua existência. A vida que não vale a pena ser vivida, a vida sem sentido. Vai olhar para trás e dizer do que valeu a pena. É duro, é difícil. Esse negócio de que você vir Jesus vai ser tudo fácil é mentira. Quem promete facilidade se você der alguma coisa é o diabo. Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Não é Deus, isso não é coisa de Deus. Deus não é Deus de troca. Esse negócio de vir, vou vir 7 dias para você me dar tal coisa. Se você tiver ter vivido a vida inteira. Quem é casado, diga amém? Você já tem filhos casados. A maioria aqui é jovem, né? Ser bonzinho com a gente.
Aí você tem filhos casados, a pessoa do seu filho te liga e fala, mãe, eu quero ir aí, ou pai. Melhor, né? O sistema de Deus é paterno. Pai, quero ir aí, mas para mim aí você tem que fazer um almoço. Se não tiver um almoço, eu não vou. Como que você se sentiria? Ele está indo só pelo, com a mulher bonitinha dele não cozinhar, porque é fim de. É assim que Deus se sente quando você fala, eu vou 7 domingo, o Senhor me dá tal coisa. Eu vou vir não sei o que, o Senhor me dá tal coisa. Não, adoração. Pastor, tem problema em buscar as coisas de Deus? Não. Só que isso não pode ser a prioridade, isso não pode ser a motivação. Culto é a adoração, culto é render a adoração, ajuntamento. Somos todos igreja onde andamos na semana, juntamos a igreja aos domingos, aqui tem outro mapa, né? Quinta e terça juntamos, porque somos plano coletivo. E aí aquilo que Deus faz no individual alcança o plano coletivo e vai à sociedade. O juntamento fortalece, o ajuntamento fortalece, une, promove aquilo que Deus vai fazer no plano individual. É no plano coletivo que Deus promove. É só isso. É preciso seguir, caminhar, entendendo. Ele me nomeou. Ele deu um propósito. Ele falou, você é isso aqui, ó. Não adianta você querer copiar os outros, irmão. Não adianta você olhar para alguém e dizer, eu quero ser como ele. Nós temos que buscar a sua identidade. Eu perguntei quem é casado, quem tem mais de um filho, diga amém. Amém. Eles são iguais? Não. Veio do mesmo pai, nasceu da mesma mãe. E é diferente, eu tenho 3. Cada um tem uma característica. Cada um é de um jeito, não é? A minha menina, misericórdia, tem uma menina de 6 anos. Só Jesus. O menino mais velho já puxou para a mãe, mas contido, calmo. Fica nervoso só com o videogame dele lá, né? Mas calmo. O Ezequiel já, acho que ele puxou para o pai. Pega fogo. O que ele faz com 1 ano e 8 meses, os 2 irmãos não fez. Você está com ele aqui, em 2 segundos ele já está ali em cima. Você vai primeiro, já está ali. Você fala, você se transporta, você entende? E nós somos filhos de Deus, indivíduos. Cada um tem uma característica. Todos nós aqui temos dons. Pelo menos um dom de Deus você tem. Alguns têm mais. Isso tem que estar em benefício do reino. Não adianta querer fugir do propósito. É difícil, irmão. É difícil. Porque quando você está no propósito de Deus, e como a sociedade, infelizmente eu digo, irmão, com um pesado coração, a igreja caminha hoje contrário do que o que Jesus queria para ela. Se você estiver no propósito, você tem uma mensagem contrária do que o povo quer ouvir. E isso vai causar repúdia. Tem gente que não gosta de mim, eu nunca fiz nada pro cara, ele só não gosta de mim pela mensagem que eu carrego. Nunca fiz nada, pelo contrário. Você entende? Isso causa repúdio, as pessoas não gostam. A minha menina, meu sogro, eles quando dá umas mancadinhas, e minha filha evangeliza igual eu. Eu falo, você não quer não? Pô, você vai para o inferno. Se você continuar bebendo, você vai para o inferno. Meu sogro não está indo na igreja, ele começa a chorar e fala, mas essa menina é muito direta. Mas é verdade. As pessoas não gostam. Eu falo, filha, não fala assim. Não, pai, mas é a verdade. Eu amo meu avô, quero ver ele. Não tem a malícia ainda, né? Que às vezes é ruim. E aí a gente. Eu não falo isso para o meu sogro. E eu deveria falar. Eu falo, toma tenência. Quando ele vier falar, se você conhece a verdade, segundo a Bíblia, o seu julgamento será pior do que Sodoma e Gomorra. O que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Quem lembra? Fogo. Se vai ser pior, imagina. Então, nós precisamos pensar, olhar para o espelho todo dia e dizer quem eu sou. Talvez, irmão, me desculpe a minha franqueza, você é um fantoche que a sociedade te formou. Você é o que as pessoas querem que você seja. Você é fake. Você vive na perspectiva do outro sobre você.
Cadê as mulheres aqui? Depois você me dá sentada. Mas quando a mulher se arruma toda e ela vem com o marido, tá bom, ela sabe que tá bom, ela só quer ouvir, porque ela precisa da perspectiva do marido. Aí o marido se disser que não, porque ela acha que tá bom. Se não tivesse bom, ela nem se apresentava para o marido. É ou não é? Revelei o segredo de vocês ou não? Se não tivesse bom, ela não ia, mas se o marido fosse ele dizer, eu trocaria essa roupa aí, maldito, miserável. E o marido nem fala isso, ela fala, falou que eu estou feia. E ela vai passar 20 anos dizendo, naquele dia você disse que eu estava feia. Porque nós, infelizmente, com o nosso coração, preste atenção, a nossa natureza ela é carnal, ela é pecaminosa. Na natureza de Deus, a nossa natureza ela é corrompida. Infelizmente é a herança adâmica. Nós recebemos isso do pecado de Adão e Eva. Nós temos que trabalhar isso. Está em nós, eu digo nós, estou falando nós todos. É difícil ser criticado, é difícil entender a sua identidade e viver nela. Porque aí, meu irmão, se você tiver com o sapato vermelho e ninguém gostar, mas você gostar. Quem conhece a Sodier Doces? Um dia, numa festa lá da minha sogra, minha família não pode assistir esse vídeo. No dia da família da minha sogra lá, colocaram um bolo da Sodier e um bolo que a prima da minha esposa fez em casa de chocolate. Aí vieram do Sodier, não sei o que, eu comi um pedacinho e falei, bolo ruim, caramba. Peguei o chocolate e comecei, você é maluco, é da Sodier? Eu falei, mas é ruim. Eu fiz esse chocolate aqui que a Carol fez, tá ó. Tudo bem. Eu falei, meu irmão, não estou nem aí no preço. Eu não estou nem aí para onde veio, eu estou aí porque eu gosto. Eu gostei do chocolate. Vocês querem comer o da sua dinheiro para aparecer e pagar 300 reais? Pode comer. Eu não gostei. Eu gostei do chocolate. Faz mais um lá, Carol. Pode fazer, me chama. Da sua dinheiro, talvez seja aquele que era de fruta cristalizada, né? Sei lá o quê. O pobre não sabe nem o que é e compra, só para dizer que é chique. Você entendeu? Para apostar, né? Que é chique. Identidade é isso, irmão. Claro que eu não vivo para que eu confronte as pessoas. Eu vivo para que eu me aceite como eu sou, como Deus me fez, vivendo a missão que Ele me fez. E aí a perspectiva do outro, ela é natural. Alguns vão se identificar e outros não. Isso é natural. O problema de ser fake é que você não vive a sua identidade, você se manipula, você se auto-sabota quando você deixa de ser quem você tinha que ser perante Deus para querer mostrar para o outro uma coisa que você nem precisa. Deus não está nem aí se você anda de BMW ou de Fusca, irmão. Não é o que você tem que faz quem você é para Deus, é quem você é que vale para Deus. Esse aí eu conheço. Foi expulsar um demônio e o diabo falou, Paulo eu conheço, vocês quem são? Quem tem a identidade, Deus conhece, o diabo conhece. Deus sabe quem você é na essência. Não adianta se a gente fica fingindo para Deus, querendo mostrar que é forte, mostrar que é poderoso, tendo vergonha de ser quem Deus chamou para ser. Amadurece, por isso só vem com amadurecimento. Eu não podia pregar isso há 10 anos atrás. Eu ainda não sabia quem eu era. Eu achava que eu sabia. Por isso que eu falo de José. Aí ele vem, boca aberta, contou o sonho. Vou governar. Na cultura judaica, o irmão mais novo nunca vai governar sobre o mais velho. E todo mundo olhou e pensou, ele está pensando que ele é quem? Falou na mesa. Falou na mesa que vai governar. O diabo entrou no coração deles, intentaram mal. Primeiro quiseram estar sumiço. Mas o diabo está sempre buscando lucro. Sempre procurando ganhar. A igreja está invertendo os valores. Se você vem para a igreja só para você ganhar, me perdoe, você está no lugar errado. A palavra de Deus diz, Jesus diz, aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. O diabo só está
ganha. Aí eles se juntaram e falaram, não, vamos, se nós matar, vamos ganhar o quê? Tem uns caras vindo ali, vamos vender. Vamos ganhar alguma coisa em cima dele. Chega lá, nós falamos que o pai dele morreu, fizeram isso. Aí José é vendido, vai para a casa de Potifar. Potifar, tem uma mulher lá, sei lá, que Potifar estava meio desmantelado, não queria muita mulher, vem a mulher e vai dar em cima de José. José faz o quê? Foge. Quer viver o propósito? Você quer viver de verdade o propósito? Aprende a fugir. Aprende a fugir. Há muitos anos atrás alguém veio para mim e falou, pastor, eu tenho que confessar, eu tenho visto da pornografia. Eu falei, onde você assiste? Ele falou, no computador de casa na madrugada. Eu falei, quebra aquela miséria. Ele falou, você é doido, pastor? Eu falei, quebra. Quebra, porque aí você não vê mais. Não parece, mas eu sou muito nervoso. Quando eu era no mundão, eu gostava de pancadaria, de porrada mesmo, de sair na mão. Eu não posso discutir. Eu me protejo. Eu não discuto. Quando eu estou gritando, fazendo a coisa, não, eu estou nervoso, sem controle. Quando eu me calar, sai perto de mim. Porque na minha cabeça já está, dá um na orelha e vai para entendeu? Eu tenho que fugir. Eu gosto de falar de mim porque é uma verdade. Bíblia diz, ireis não pequeis, eu tenho que pensar, só posso fazer. Aí eu tenho que fugir, eu não discuto. Eu tenho que fugir. Fugir. Não tem vergonha nenhuma em se conhecer e fugir. Se não consegue, não vai. Alguém disse para mim um dia, não tem problema nenhum, um cálicezinho de vinho na janta. Eu falei, biblicamente não tem, mas o leão está dentro de você. Você é alcoólatra, meu irmão. Você não bebe há 10 anos. Se você beber um cálice hoje, amanhã você bebe 2 cálices. Daqui uma semana você está bebendo a garrafa. O leão está aqui, ó. Cada um, eu não bebo, nunca gostei de bebida, eu sou filho de alcoólatra. Mesmo quando estava no mundão, eu não gostava de bebida. Olha o pouco que foi para mim. Agora eu estou em dieta, põe uma poça de torresmo para ver. Uma negona, Coca-Cola daquela gelada, sabe? Dia de calor, aquela negona suando assim, você fala, meu Deus. Eu tomaria 2 litros dela fácil com limão e gelo. Estou com diabetes. Apesar que eu estou desconfiado, todo mundo que vai naquele posto perto da minha casa está com diabetes. Estou desconfiado daquela médica. Minha mãe foi e botou tomando remédio. Minha irmã foi e botou tomando remédio. Meu pai já é diabético. Falei, eu vou no outro médico, porque não é possível. Essa mulher é diabética, né? Ela quer que todo mundo seja. Você entende? Cada um tem uma fraqueza. E quando você amadurece em Deus, quanto mais você conhece Deus, mais você se conhece. E você aprendeu a se proteger. E aí, meu irmão, às vezes, fugir é necessário. Fugir. Não adianta querer ser super-herói, super crente. Estou cheio de Deus. Você pode até estar, acredito. Senão você nem estaria aqui. Mas é um segundo. Sabe qual foi o segredo que o diabo fez com Davi? Negligência. Se você leia a queda de Davi, o primeiro versículo diz assim: no tempo em que os reis iam para a guerra. O que Davi era? Onde ele devia estar? Onde ele estava? Dormindo. Comeu, dormiu. Negligência. Um erro que parecia bobagem. Hoje Joabe, os caras lá vencem a guerra lá. Essa guerra aí eu já dei a estratégia. A Bíblia diz que Davi era um dos principais estrategistas de Israel, viu? Eu dou a estratégia e eles vão. Negligenciou. Se você não fugir e negligenciar, nunca você vai viver o propósito. Uma vez, para me voltar aqui, Jesus está trazendo os mais próximos. Ele vê 2 homens pescando e diz assim para vocês não serão mais pescadores de homens, vocês são pescadores de alma. Estou falando de Pedro, eu vou narrar para a gente ser breve aqui. Você me deu meia hora, foi? Ela veio lá? E aí, vou tentar. E aí, a gente pegou, entende que Pedro começa a jornada com Jesus.
Pedro foi caminhando. Chegou uma hora que Pedro achou que estava no nível espiritual acima do que qualquer homem pode estar. Jesus disse assim, hoje é o dia, o Filho do Homem será entregue. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento, o Filho do Homem, Jesus está falando da sua natureza humana, de como ele deixou a sua identificação, ele deixou de ser Deus e viveu como homem. Nós cremos num Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus se aniquilou disso. Ele deixou de ser Deus, ele se absteve de ser Deus para nos remir. O que é remir? Ausentar de culpa. A culpa que estava sobre mim, ele me remiu, ele levou sobre ele, é dele, ele levou, ele já pagou. E aí Pedro disse assim, eu vou morrer contigo. Não vai morrer nada, eu vou morrer contigo. Ele não mentiu. Pedro não foi traído da sua natureza. Quando Jesus ouviu isso, ele disse assim, ei Pedro, ainda que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E aconteceu, quando Jesus vai para o Getsemane, ele ora, deixa os caras lá orando com ele, os caras dormem, Jesus volta, fica bravo, mas não consegue orar nenhuma hora comigo. Chega Judas, dá um beijo nele, vem, ele é levado para o sumo sacerdote, porque Roma, como império, dominava as questões políticas, as questões comerciais, mas Roma, em primeira instância, não queria interferir nas questões religiosas. Por isso que a condenação de Jesus é uma questão religiosa. Ele está dizendo, eu sou o rei de Deus. Ele está dizendo a si mesmo, eu sou o sacerdote de vocês. Então eles não aceitam. Caifás recebe Jesus, mas fica com medo da aglomeração e fala, os caras que dominam tudo, dá para Roma julgar. Aí que ele chega em Herodes. Mas antes ali há açoites, há condenação, há o escárnio. Pedro está vendo aquilo, mas você é dele? Ele diz, eu não. Você é um dele? Sim, ele disse, eu não. A terceira vez a Bíblia diz que Pedro começa a praguejar. Se você for no original, a palavra que está escrita lá é a mesma para xingamento. É como se Pedro começa a xingar e dizer, eu sou nada, não, isso aí é um qualquer. E aí Pedro vive o pior momento da vida. Talvez algum de vocês já viveu esse momento, eu já vivi algumas vezes. Quando você se sente incapaz de fazer ou de ser aquilo que Deus chamou para fazer ou para ser. Porque quando a gente erra 30 segundos no máximo, a gente que tem o Espírito Santo em nós, ele nos convence e a gente fala, dei bancada. É ou não é? Imagina Pedro. Aí Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia. Se você ler Marcos, não sei se você sabia, Marcos não andou com Jesus. Marcos, ele tem as citações muito baseadas em que ele ouviu de Lucas, ouviu de Paulo. Marcos é um fruto da igreja primitiva já. Tanto é que quando Paulo está condenado à morte, lá em 2 Timóteo 4, ele diz, Deus me deixou no presente século, não sei quem me deixou, manda buscar Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Marcos tinha abandonado o ministério, estava meio entristecido lá, com Paulo, com os caras. Porque, mano, é todo mundo homem nessa parada aqui, mano. Paulo não era perfeitinho, Pedro não, os caras, a Bíblia diz que Paulo e Pedro resistiu na face um ao outro. Só a igreja de hoje que vive essa cara, perfeito, coração todo desmantelado. E aí Jesus aparece, capaz dos conselhos, e eles se juntam de novo e começam a jornada. Marcos relata, eu falei de Marcos, mas não falei do que ele disse. Marcos relata que o anjo disse, vai dizer aos discípulos que vão a Galileia, Marcos 16, 15, 16, se não me falha a memória. E aí ele diz assim, o anjo, vai dizer aos discípulos que vão a Galileia. Manda dizer a Pedro que também vai. Sabe, querido, você às vezes fica achando que Deus está olhando para você como se você fosse um performance. Porque Deus só está com você quando você jejua 40 dias, 40 noites. Às vezes isso é só performance para impressionar você mesmo e os outros. Porque se você estiver fazendo isso, buscando bênção, já está em pecado.
jejum é santificação. Se é para adquirir bênção, é pecado, é abominável diante dos olhos de Deus. É o que a Bíblia diz. Jejum é matar a carne. A Bíblia diz que você não pode nem jejuar e ficar falando para ninguém, nem ficar aparecendo com um cara que está com fome. É Bíblia. Aí Pedro vai, só que um dia Pedro teve fome. João 21, abre lá para mim. Pastor, quando passar 10 minutos você me fala. Estou brincando, quando chegar aos 5 minutos você me fala. Eu já vou terminar aqui rapidinho. Eles tiveram fome. Pedro disse: eu vou pescar. Quer ver, ó? Disse-lhe Simão Pedro, capítulo 21, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Saiu já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tem alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram não, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo, saltaram em terra, viram-lhe brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Amém? Pedro tem fome. Pedro resolve ir pescar. Meu querido, me responde uma coisa: é pecado pescar? Sim ou não? É pecado trabalhar? Sim ou não? Para aquele momento era um erro. O fato de ir pescar tirava Pedro e os outros do propósito. Presta atenção, toma cuidado com quem influencia sobre você. Pedro era uma influência sobre aqueles discípulos. Quando Pedro disse: vou pescar, todo mundo disse: vou junto. Querido, não importa quem seja, não importa. Todo homem precisa de líder. E líder é influência, líder não é chefia. Líder é influência. Todo homem precisa de ser influenciado. E se preocupe e tenha critério e cuidado com quem você se permite ser influenciado. O povo de Israel, sem referência de um líder, escolheu um bezerro de ouro para adorar. E eles chamavam Deus de Yahvé. E eles chamavam aquele bezerro de Yahvé. O bezerro virou o Deus deles. Quem te governa? Quem é a sua maior influência? Eles foram atrás de Pedro, lançaram rede a noite inteira. Pedro era um dos maiores pescadores da época, diz Paulo José, um grande historiador. A noite inteira não apanhou. Eu não acredito que Pedro só lançou de um lado. Eu não acredito, porque a gente do trabalho de mão de obra, a gente deu errado aqui, a gente vai tentando as alternativas, não é assim? Ele conhecia o mar, eu nunca pesquei, nem gosto disso, mas aí ele vai, ó, aqui não pegou, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Aí aparece alguém e chega assim: ei, lá longe, ei. Tudo homem no barco. Pedro prato, Pedro qualquer coisinha, o cara foi, Pedro já arrancou a orelha e falou: aqui não, né, cara? Que nós vai trocar, você vai vir, mas vai vir em fevereiro. Jesus falou: calma, calma. Pedro era calmo. Aí, quando chegou a voz, presta atenção, você está a noite inteira trabalhando, tentando pegar peixe. Chega alguém na praia e diz assim: tem alguma coisa para comer? Você não mostra quando o cunhado chega lá na hora do almoço, dizendo: vim te visitar. Mentira, você aqui só para comer. Não traz nada ainda, né? Eu tenho um cunhado que chega lá: tem alguma coisa para comer? Eu falei: vai embora. Mas a gente ama a esposa, tem que dizer: oh, que alegria que você veio, né? Pensando: meu Deus, foi embora meu domingo. É igual o sogro, né? O sogro gosta do dinheiro, igual da filha. É pagando da filha, ele trata bem o dinheiro. Você entende? Aí Pedro e os outros, mostrando uma humildade, lança do jeito que Jesus mandou, sem saber que era Jesus.
Em alguns momentos da sua vida, querido, você vai precisar baixar um pouco a bolinha. Você tem que aprender a ser humilde. Ser humilde não é esse fingimento que as pessoas pensam. Tem muita gente que finge ser humilde, mas é soberba do coração. A pessoa mais soberba que eu conheci na vida tem uma máscara de humildade, ajuda todo mundo, mas é a pessoa mais soberba que eu conheci. Não todo mundo não, mas finge ajudar os outros. Mas ajuda para manter no controle. Isso não é humildade. Aí eles vêm, é nesse ponto que eu quero me atentar um pouquinho com você. Eles trazem 153 grandes peixes. Para quem estava com fome, maravilha, não é? Jesus falou: a janta está pronta. Esses aí que vocês pegaram, eu preciso. Você quer fazer, irmãos, aquilo que era para Deus fazer. Se você quer realmente viver o propósito, fique em paz. Deus já tem tudo preparado. Para de achar que é o resultado que determina o mérito do seu propósito. Para de achar que é número de pessoas, que é isso, que você fez e aconteceu. O Senhor tem tudo preparado. É só resultado. Está achando que igreja grande é igreja cheia, igreja com número de gente, tem 2.000 pessoas, tem igreja, meu irmão, que tem 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, o que ele está ensinando agora é tudo do diabo. Corinthians e Palmeiras vai ser 4 horas da tarde, vai estar cheio lá, vai ter umas 50.000 pessoas, acho. Deus não está lá não. E eu gosto de futebol, vou no estádio sempre que posso, ver o Corinthians. Deus está profissional, o jogador que ora lá: Deus, não deixa eu me machucar. Deus ouve. Agora tem que falar: Deus, faz eu ganhar. Deus fala: eu vou prejudicar meu outro filho para ajudar você. Apesar que ele ajuda o Corinthians também. Estou brincando, tá? Eu gosto mesmo de futebol. Terça-feira ajudou, você viu? 6 bolas na trave. Não tem jeito, né? Não ser Deus. E aí, eu falei: obrigado, Jesus, por essa. Você entende? Preste atenção. Tem gente que está pensando aqui com as banheiras, né? Você tem que pensar o seguinte: não sai do propósito, irmão. Às vezes você vai tentar sair, às vezes você vai querer sair, às vezes as circunstâncias vão te mostrar. Pedro estava com fome, eu não julgo Pedro. Eu nunca passei fome, mas eu imagino que deve ser algo difícil. Eu sou pai de 3 filhos, uma coisa mais desesperadora para um pai é quando você deita e fala: e amanhã, como vai ser? Todo pai de família aqui acha que já passou por isso. Não é desesperador? 3 filhos pequenos, leite, fralda, né? E não adianta, porque eu tenho aprendido que cresce é pior, né? Fica dependendo do mesmo jeito, né? Vai crescer, nunca deixa de dar trabalho, filho, né? Mas é bênção do Senhor, é a festa, né? Você entende? Não sai do propósito, não, irmão. Não corrompe os seus valores. Pode estar difícil o que for. Se você entendeu quem você é, você entendeu quem você é para o reino, não é a perspectiva do outro. Não é. Aí Jesus primeiro alimenta. Jesus está te alimentando, irmão, para você viver o propósito. Ele primeiro vai alimentar. Entende uma coisa: Deus sempre vai prover. Às vezes Ele não provê aquilo que você quer, mas Deus sempre provê o que é necessário. É porque a gente é tão orgulhoso que a gente só quer do nosso jeito. Só do nosso jeito. Nós somos ingratos. Hoje a gente talvez queria comer uma picanha, né? Se não tiver uma salsicha, eu queria picanha. Não, come a salsicha dando glória a Deus. Cuidado com a salsicha que faz mal. Aí vai devagar. Você entende? Aí, agora, meu irmão, daqui para frente é você e Deus. Nessa mensagem aqui. Aí Pedro janta, diga: eu me alimentei. Eu me alimentei. Depois que você se alimenta, que você amadurece, que Jesus te forja, e Jesus forja no fogo, é na luta. Irmão, eu passei por todos os tipos de desonra,
de humilhação que você imaginar na vida pastoral. Tudo que você imaginar. Mas hoje eu sei, quando eu sento com um pastor e sento com vários e digo, o ministério é isso. Ninguém consegue me provar que eu estou errado. Porque eu sei do que eu estou falando. Porque eu vivi. E vivo até, não penso que é só tapinha nas costas, não. Às vezes eu fico até envergonhado com como as pessoas tratam. De honra mesmo. Mas também eu sei que eu vivi já. E vivo. A vida pastoral é dura. É dura. Eu já coloquei cesta básica, gás, na casa de alguém. Quando eu falei alguma coisa, ele disse, eu não acredito em pastor, porque esse pastor é tudo ladrão. E não foi do bolso da igreja não que eu coloquei, foi do meu bolso. Todo tipo de desonra que você pensar. Por isso que eu entendo o propósito, é forjar com fogo. É difícil mesmo. E o pastor que disser para você, é tudo fácil, ele está enganando ele mesmo. É duro. Foi duro para Pedro, para Paulo. Pedro ia morrer crucificado. Ele falou de cabeça para baixo, porque nem morrer, eu sou digno de morrer como meu Senhor. Paulo disse, eu naufraguei 3 vezes, fui açoitado pelos judeus, açoitado pelos romanos, naufraguei, fui traído, fui escarnecido, mas acabei a carreira, eu guardei a fé. Estão pregando um número de facilidade aí. Obrigado. Estão pregando um número de facilidade aí na igreja. Vem para Jesus e para de sofrer, bando de mentiroso. Com Jesus é duro, é árduo, porque a minha natureza é contrária. Pelo menos o Deus que eu sinto, quando eu quero falar, ele fala, fica quieto. Quando eu quero ficar quieto, ele fala, agora fala. Quando eu quero ir, ele fala, fica. Quando eu quero ficar, ele fala, vai. É sempre o contrário do que eu penso. Nunca estou certo, né? Nunca estou certo. Eu olho para Deus, eu não acerto uma, mano. Você entende? Pedro tem chamado, versículo 35, eu vou terminar, tá, pastor? Desculpa aqui, eu vou dar. E depois de terem jantado, diga, depois de ter jantado, Deus sempre vai te alimentar. Não, Deus não vai usar desnutrido. Deus não vai usar fraco. Deus não vai usar quem não está hidratado naquilo que é dele. Deus não vai usar, o diabo é astuto. Se não tiver força, Deus não põe na guerra. Primeiro Deus dá janta. Primeiro Deus alimenta. Primeiro Deus fortalece. Vai lá. Às vezes você está por dentro arrebentado, mas espiritualmente você está forte. Eu sempre pegando assim, tem que falar, mas esse cara é soberbo, é arrogante. Não é não. É convicção daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. Jantou, Pedro, você comeu, meu filho? Você não estava com fome? Come aí! Se tá uma coisa gostosa é ver os filhos comer quando está com fome, não é? Apesar que os nossos filhos nem comer gostam, pelo menos não é uma briga. Come, moleque! Come, não quero! E eu que às vezes o irmão vai brigar para comer. Um dia eu briguei com o cuscuz, meu pai falou, peraí, vocês vão brigar, eu e minha irmã mais velha. Fez um negócio que o cuscuz agora vai comer os dois aí, no mesmo prato. Estão brigando com comida. Os nossos nem brigam com comida, né? Hoje em dia brigam com celular, videogame. Vai, agora é minha vez no videogame. Vai brigar com comida. Você entende? Jantou, Pedro, vem cá, ó. Depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, agapa-me. Eu vou ler aqui com você. Dá para pôr aqui? Simão, filho de Jonas, agapa-me. João Ferreira de Almeida, irmão. Ele usou 2 princípios de tradução da nossa Bíblia para o português: tradução e transliteração. O que é transliterar? É se fazer entender. Se no original tivesse escrito, essa cadeira é branca, e ele fosse transliterar, ele dizia, uma cadeira clara. Qual é a cor mais clara que existe? Você entender isso. Então, nesse texto aqui, estava por filho. Ele fala para o capítulo. Não deu? Não viu? Eu falei rápido, né? João 21, versículo 15. Foi no 16. Vai comigo aí, tá?
16. Tornou a dizer. Não, vamos 15. Aí é a segunda vez aí. 15. Volta para o 15. Primeiro ele diz: ó, tendo jantado, você leu comigo? Vamos dar aqui, ó. Simão, filho de Jonas, agapa-me. Ali está escrito ama-me, né? Traduzido para o português. Mas no grego as palavras têm significados. Então quando disse Jesus agapa-me, Pedro, ele está dizendo: Pedro, agora você me ama incondicionalmente. O seu amor é incondicional. Jesus está dizendo: você está pronto para morrer pelo propósito? Você está pronto para abandonar sua vida, suas vontades, seus desejos? Você está pronto? O que era mais agradável para nós como homem e mulher agora? O que era mais agradável? Se fosse olhar só para o campo humano, está em casa, não era? Alguns já iam ter acordado, outros já estão dormindo ainda, uns já estão assistindo uma coisa, outros. Você entende? Tem que deixar tanta coisa. Quando o justo é dizer: mano, eu não chego nem perto daquele miserável ali, que eu não gosto dele, reservar errado com ele lá, ajuda ele. Você entende? Você está disposto a matar suas vontades, a levar sua cruz? Aquele que quiser vir após mim, me seguir, tome e renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, propósito e sim. Lucas 9, 23, quando ele vai dizer isso, ele diz: tome a cada dia a sua cruz. A referência de propósito para Lucas já é: todo dia eu tenho que renunciar. Todo dia. Então acaba-me, Pedro, ama-me incondicionalmente. Pedro responde, e ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que é filéu, que é amor condicionado, filéu. Eu amo porque o Sadraque é meu amigo e nós temos pontos em comum. Eu amo porque é uma troca, ele também me ama. Isso é o amor filéu, é o amor da troca. Eu amo meu amigo, eu amo meu filho, eu amo quem me ama. Esse não é o amor incondicional. Esse é o amor da troca. E não estou dizendo da troca no mau sentido, não. Porque nós não somos amigos porque pode fazer, da conveniência. Nós somos amigos porque somos amigos, e aí? Você entende? Não é a conveniência, tem amigo de conveniência, irmão. Que mais me dá raiva em pastor é que tem pastor que só procura quando é conveniente. Deixa eu falar, vai procurar o que fazer. É conveniente para você, aí está perto. Não é para ele? Não está. Não, o amigo que você precisa, um amigo do dia a dia, não vai chorar junto. Se tiver que comer farinha com açúcar, não come. Mas também quando for para comer picana, vai comer junto até alcançar o beijo. Você entende? Você tem que ser criterioso nas suas amizades. Você não precisa de 1 milhão de amigos, você precisa de 3 ou 4 fiéis. Amigo que vai falar a verdade, falar: mano, você está todo errado aí, mano. Você está vacilando nas ideias. Porque amigo é assim. O amigo só: amei. Estou pensando em me matar, faz isso mesmo. Não, você é doido. Deus vai dar uma solução, nós vamos orar juntos, nós estamos juntos em oração. É filéu, é o amor da troca. Pedro, claro, irmão, Pedro era humano como eu e você, ele disse. Talvez ele pensou: então eu vou perguntar para ele se Jesus me permitir conhecer do céu. Que de verdade eu não sei se a gente vai conhecer os outros lá do céu, né? Se conhecer, tem uns caras que eu quero bater um papo. Moisés, Paulo. Moisés, eu ia dizer: mano, você é o cara, porque eu, com aquele povo que você liderou lá, eu tinha matado um monte. Os caras, qualquer hora vinham apedrejar, tudo era: vamos apedrejar Moisés. Vamos apedrejar. Se o senhor falar apedrejar assim, peraí. Vou pegar um pedaço de porrete aqui, você vai ver que você vai apedrejar. Aí eu queria falar com Paulo e Silas, porque eu já passei horas da minha vida pensando que música eles cantaram em Atos 16, quando a cadeia caiu. Eu queria saber essa música. Meu menino lá do Metanoia que falou para a mãe dele que queria pregar, né? E ele estava lá na igreja ontem, teve simpósio de missões lá. Eu fiquei sabendo que você quer ser pregador.
Aí eu estava falando para ele que o pregador ele tem que ser curioso. Todo bom pregador é um cara curioso, perguntador. O cara que vai ler a Bíblia vai dizer algumas coisas, o cara vai dizer, mas eu quero saber mais disso. Vai procurar livros da Bíblia, vai procurar Wikipédia, vai procurar quem sabe mais sobre nós. O pregador que não é curioso se arrebenta. Tem que ser curioso, mas por quê? Porque meu pai fala, você quer perguntar tudo, eu pergunto mesmo. Você responde o que você quiser. Uma vez no trabalho lá, o cara falou para mim, deixa eu te perguntar, você é dentista ou é repórter? Porque você pergunta tudo. Quantos anos você tem? Qual o seu nome? Da onde você veio? Quantos anos você tem? Eu falo assim, fala até, da hora que agora, na hora que eu vou dormir, e a mulher fala que eu falo dormindo. Pergunta as coisas, eu quero dormindo. Você entende? Não pode, não. Amar a Deus pelo que Ele faz. É necessário amar a Deus pelo que Ele é. Você não pode amar nem aquilo que você faz na igreja. Porque aquilo que você faz na igreja não está trazendo mais ou menos amor de Deus para você. Deus te ama não pelo que você é ou pelo que você faz. Deus é o amor. Ele ama pelo que Ele é. O que cabe a nós é viver o propósito. Aí você vai ter Deus do seu lado. Viver o propósito. Tem coisa que você está tentando fazer e não é aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu podia estar pregando para multidões agora dentro de um contexto equivocado e Deus ia dizer, poxa, chamei ele para pregar para 20, mas com outra pegada. E a gente ia dizer, nossa, que maravilha, olha o ministério dele, como que ele é bem sucedido, e às vezes não é. Irmão, eu já sentei com alguns pregadores conhecidos em mesas, em cafés que eu participo por aí, e um deles ele já faleceu, eu ouvi, Deus não me usa mais. Um pregador muito conhecido, ele já faleceu. Vou te contar, não sei se eu já te contei isso. Você entende? Igreja lotada, grandes conferências, grandes eventos, mas é apenas uma profissão. Um preletor, um palestrante. Às vezes a igreja toma a gente de Deus. A gente quer fazer tanto para a igreja, e é muito comum alguém fazer para Deus sem Deus. Eu sei que talvez você pense, que maluquice é essa? Não é? Só você ser tirado um pouquinho do que você faz, já fica bravo com obra de igreja. Você não serve a igreja de Jesus, você serve a você mesmo. Aquilo que você faz. Eu fui pastor titular de igreja há 14 anos. Hoje eu sou um dos pastores da IBC. Eu quase não prego lá e ele me disse, você não sente falta? Eu falo, não. Sou o mesmo pastor que era antes. Só não tenho responsabilidade de pregar todo domingo, de pagar aluguel. Você entende? Não me frustrei em nada, pelo contrário. Preciso reconhecer quem é, não é o que você faz. A mesma pregação que eu estou pregando aqui para vocês, se eu chamar só esse irmão aqui e pregar para ele, para Deus é o mesmo resultado. É a mesma coisa, é o mesmo ministério, o mesmo chamado. Você entende? Pelo bagulho, acho que é o Deus, sério. Desliga isso aqui. E aí, você pegar no seu coração esse amor incondicional. Você entender que Deus não vai te levar a um sofrimento para te matar. Deus só leva ao sofrimento para amadurecer, para te fazer crescer. Quando eu disse que eu passei por todo tipo de desonra do meu ministério, eu me tornei criterioso. Hoje eu aprendi a amadurecer. Vou ser traído tantas outras vezes. Isso é da vida. Mas eu aprendi a ser criterioso. Ando com todos. Falo com todos. Mas nem todos participam da minha vida. Da minha jornada. Você entende? Aí Jesus pergunta, vamos lá para o outro. Pode deixar, tá? Não tira mais não. Pode deixar aqui. Que aí não faz bem para mim. Vamos para o 16, por favor. Tornou a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, Senhor, tu sabes que é filéu. Ele disse, agava-me, né? Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Vamos para o 17. Disse-lhe terceira vez, a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se porque lhe dito a terceira vez, ama-me, agava-me e disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Diga glória a Deus por isso. Jesus está trazendo ele para o propósito. Jesus quer te trazer para o propósito. Jesus quer te trazer para perto, te alinhar, te forjar.
vive o propósito. Qual que é o propósito dele para você nessa igreja? Qual que é o propósito dele para você no campo do seu trabalho? Na sociedade, na sua família, nos seus familiares? É necessário ter essa identidade. Vão te odiar, outros vão te amar, mas você reconhece quem você é. Tem gente na minha família que não gosta de mim, porque eu não vou em churrasco e vou ficar falando palavrão, bebendo, ensinando para os meus filhos o que eles não devem ser, o que eu não ensino em casa. E aí eles são influenciados. Eu não vou levar meu filho onde tem um monte de homem falando palavrão, xingando as mulheres, incentivando os meninos a beber. Eu não vou botar meu pai lá, botar quem for, não vou. É chato, sou mesmo. Porque naquele grande dia Jesus não vai perguntar dos meus irmãos, não vai perguntar do meu pai. Jesus vai me perguntar: cadê os meus filhos que eu te dei para criar? Cadê a minha filha, minha mulher, que eu te dei para você dividir a vida com ela? Você ser o sacerdote do lar e marido. Acordem. Olha a responsabilidade do marido. Responsabilidade do marido: amar a mulher como Cristo amou a igreja. Jesus vai te perguntar dela naquele grande dia lá. Vai pensando que é brincadeira. Sacerdote, exemplo, um monte de frouxo. A mulher vai trabalhar, o cara fica em casa jogando videogame. Quero ele no pau. Ah, meu irmão, eu não vou nem falar que o diabo ouve as tudo, mesmo que eu ia falar assim: minha filha é casada com um cara desse, eu entro logo, quero ele na madeira. Você já pensou, irmão, você criar sua filha, casar, ela sair para trabalhar e o cara ficar em casa jogando videogame? Hã? Meu amigo, eu tenho um sobrinho que ele foi ficar um tempo com a gente em casa. No terceiro dia ele falou para minha esposa: o meu tio sai todo dia às 5 horas da manhã para ir trabalhar. A mulher falou: é, meu pai não, meu pai fica em casa. Eu falei: misericórdia, não é meu filho, né? Não é minha filha, mulher dele, não posso fazer nada. Mas você entende o quanto é importante viver o propósito? Porque senão, irmão, você está vivendo uma vida enganosa. Com uma roupinha bonita, vir cantar, ouvir alguém fazer comentário bíblico e voltar para sua casa. Ser igreja é muito mais simples. É viver o Evangelho. É como o apóstolo Paulo disse: ele está nas minhas entranhas. Gálatas 6, Gálatas 2, perdão. Eu tenho as marcas, as vísceras do Evangelho em mim. Eu carrego comigo as marcas. Imagina Paulo olhando: 3 quarentena menos uma. Sabe o que é isso? A lei permitia dar 40 açoites. Então os caras iam até o 39 e perdiam a conta, tem que voltar. Açoitado pelos judeus, que é o açoite de Jesus, que é aquele com chumbo na ponta, que gruda a carne. Açoitado pelos romanos, outro tipo de açoite, com varas. E ele olhar para si e dizer: eu carrego as marcas do Evangelho comigo. Querido, não dá tempo mais. Não dá tempo mais para brincar de ser crente de Instagram, de Facebook. Crente que é só na igreja, uma marionete. Levanta a mão, baixa a mão, pula. Deus quer gente madura, porque o diabo está matando, o diabo está ceifando, o diabo está roubando, enquanto a gente está de braços cruzados olhando, sem fazer nada. Jesus quer uma igreja viva. Jesus quer uma igreja que olhe para o céu e diga: estou pronto, tudo que deve ver. Vamos embora. E é o tamo junto de verdade que Jesus quer ouvir. Não é aquele tamo junto mentiroso que a gente ouviu várias vezes na vida. Tamo junto, quando precisa, e não sei nada. Se coloca de pé. Posso lá fazer uma bagunça aí? Posso. Vem aqui na frente, aqui, ó. Vem. Caiu a gravação?